Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e neste vídeo infantil de hoje eu venho responder uma pergunta que muitos de vocês me fazem, que é sobre como montar a primeira biblioteca do bebê, a primeira biblioteca infantil na sua casa. Muitas vezes ficamos perdidos, e eu mesmo fiquei perdida no começo, sobre qual livro comprar, qual livro eu não podia deixar de ter em casa, sobre como eu poderia montar essa biblioteca. E a primeira coisa, a mais importante que eu tenho para falar, é que não adianta de nada ter uma linda e grande biblioteca infantil se a criança não tem acesso a ela, se ela não pode pegar o livro, não pode folhear e manusear. Então, eu acredito no método Montessori e você deve montar uma estantezinha baixa com alguns dos livros preferidos do seu filho para que ele possa ir lá buscar, escolher qual quer ler e depois ensinar ele a ter cuidado e também organizar a sua própria estante. Outra coisa é que você tem que pensar em durabilidade. Um livro brinquedo, um livro desses da Disney, que tenha botões, que tenha pilha, ele vai ser um livro de curta duração. Geralmente as histórias são pobres e assim ele se vence muito rapidamente. Eu até consideraria que esse é um livro que você não precisa ter na sua biblioteca. Eu garanto que não precisa ter tantos assim, apesar de eu não ser lá grande exemplo, né? Eu tenho trocentos livros infantis. Mas pelo menos 7 tipos de livros infantis diferentes você deve ter na sua casa e eu vou comentar e dar um exemplo de cada um deles. E o primeiro tipo de livro infantil que você deve ter na sua biblioteca infantil pessoal é um livro de repetição-acumulação. Esse é sempre um dos livros favoritos da criançada. Elas amam tentar adivinhar o que vai acontecer na sequência e repetir. São livros que você vai ler muitas e muitas vezes até a criança decorar e saber o que vai acontecer na sequência. O exemplo que eu vou dar é um grande clássico e se chama A Casa Sonolenta, do Audrey Wood, ilustrações do Don Wood. Era uma vez uma casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama aconchegante numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. E aí vai só somando situações. E a essa avó que estava dormindo nessa casa sonolenta vai se juntar um menino, um cachorro, um gato, uma pulga, até que um acontecimento surpreendente acontece. O segundo tipo de livro que você deve ter na sua biblioteca infantil é um livro-imagem, um livro-álbum ou um livro cujas imagens sejam muito importantes para a história. Aqui as imagens vão ter muito mais importância do que um possível texto que pode aparecer. Aqui você vai exercitar a criatividade. A criança vai olhar aquela imagem e vai imaginar a sua própria história. O livro que eu vou indicar foi um livro que foi vencedor do prêmio Melhor Ilustração em Bolonha em 2017. E é de um autor por quem eu sou apaixonada, que é o Oliver Jeffers, e é o livro A Menina dos Livros, lançado pela Pequena Zahra. Esse livro é um livro que é uma declaração de amor aos apaixonados pelos livros. É simplesmente uma menina que convida o menino a viajar por um mundo rico em palavras. Esse livro é um verdadeiro elogio ao poder das histórias infantis e das palavras. Ele nos convida para viajar junto com ele ao longo dos caminhos da memória e da imaginação. Eu sou a menina dos livros e eu venho de um mundo de histórias. E na minha imaginação eu flutuo. Algumas pessoas se esqueceram de onde vivo. Será que você é uma delas? Será que você é uma dessas pessoas que não lê mais ficção? Ou você topa subir conosco através de montanhas de faz de conta? Porque esse é o mundo que construímos a partir de histórias. Lindo demais! Esse livro é uma verdadeira obra de arte e que com certeza eu vou guardar por muito tempo e com muito carinho. O terceiro tipo de livro infantil que você deve ter na sua estante é um livro brinquedo. Mas convenhamos, vamos escolher um livro brinquedo de qualidade. Eu vou dar 2 opções. A primeira é um livro do Eric Carle, Da Cabeça aos Pés. É um livro que já dá para curtir com crianças bem pequenas. Ele é um livro bem resistente e que tem as páginas bem grossinhas. Nele vai se apresentar diversos animais e os animais vão fazer com que a criança imite os seus movimentos. Por exemplo, levantar os ombros como um búfalo ou curvar as costas como um gato. As crianças vão prestar atenção, vão imaginar e vão se sentir dentro da ação. O segundo livro infantil que também se enquadra nessa categoria de livro brinquedo é o livro do Richard Byrne. Este livro está fora de controle. É um livro que vai fazer com certeza sucesso entre a garotada. O nosso protagonista, que é o Beto, ele recebe um brinquedo, um carrinho de controle remoto. É um carrinho de bombeiro e o seu controle remoto tem diversas funções, só que não está funcionando lá muito bem.
Quando ele aperta o botão girar, quem gira não é o carrinho, mas sim o Bolota, que é o seu cachorro. E em determinado momento é o leitor mirim que vai ajudar tanto o Beto quanto a Bela a sair dessa enrascada. O quarto tipo de livro infantil que você deve ter na sua estante é um livro de contos de fadas. E em contraposição aos contos de fada clássicos, os tradicionais, eu vou oferecer essa sugestão, o livro Chapeuzinho Esfarrapado e Outros Contos Feministas do Folclore Mundial. Inclusive, eu já fiz resenha de diversos contos aqui no canal, você pode conferir aqui no card. São diversos contos muito interessantes, são separados por alguns temas e são contos de diversas partes do mundo. Vai desde um conto do Japão, da Escandinávia, da América do Sul e até da África. O quinto tipo de livro infantil que você deve adquirir é um livro de poesias. E o meu livro favorito de poesias, inclusive entre os livros de poesia adulto, é esse com certeza. E é o livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Inclusive eu também já fiz um vídeo aqui no canal sobre poesia para crianças, você pode conferir aqui no canal. O sexto tipo de livro infantil que não pode faltar na estante é um livro sobre cantigas e parlendas. E eu vou indicar um excelente kit que se chama O Tesouro das Cantigas para Crianças, com ilustrações do Cláudio Martins e organização da Ana Maria Machado. É uma edição que tem 2 volumes e vem com um CD acompanhando as músicas. Esse é o primeiro volume e contém já nele algumas cantigas bem conhecidas, como por exemplo, Ciranda Cirandinha, Eu Fui no Tororó, Pai Francisco, Samba Lelê, Marcha Soldado, dentre tantas outras. E por fim, o sétimo e último tipo de livro infantil que não pode faltar na estante são livros clássicos para crianças. E eu vou indicar 2, um nacional e um que não é nacional. O primeiro eu vou indicar o livro da Ruth Rocha, Marcelo Marmelo Martelo. Essa minha edição é da editora Salamandra e conta a história do Marcelo, que ama brincar com as palavras, assim como as crianças que estão na fase da pré-alfabetização. O segundo livro clássico que eu vou indicar são todos os livros do Shel Silverstein, mas especialmente esse que se chama A Árvore Generosa. Inclusive eu já fiz um vídeo especialmente falando sobre ele, que com certeza vale a pena você assistir também. Então, resumidamente, são 7 tipos de livros: um livro de acumulação e repetição, um livro-imagem, um livro-brinquedo, um livro de contos, um livro de cantigas/parlendas, um livro de poesia e um livro clássico. Se você tem mais alguma sugestão para compor a biblioteca infantil, escreve aqui embaixo nos comentários. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!